Bom, mais uma pergunta e agora para a doutora Camila. Perdão. Não, é isso. Doutora Camila, para você, qual o motivo que faz com que muitas mulheres ainda não façam um boletim de ocorrência ou tentem sair de um relacionamento abusivo? A gente sabe que tem aí a questão financeira, a questão da dependência emocional, né? E como que essas mulheres elas podem fazer para sair desses relacionamentos? Como é que elas podem fazer para registrar um boletim de ocorrência? Existe também a questão da conscientização. Então, como você citou, né, um dos problemas primordiais é a dependência emocional, dependência financeira tá no ranking, né? Tá no ranking porque muitas vezes a mulher às vezes não é nem dependente financeiramente, é o apego emocional, né, doutora? E aí ela como se fosse o último cara, como se fosse só aquele cara. E entra aquelas questões culturais, muitas vezes também relacionadas às religiões, né? Questões, mas às vezes na igreja, o que as pessoas vão pensar? E tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. A gente acha, não, pensam sim. Então, o que eu sempre falo e converso com outras meninas e outras mulheres é para vocês se empoderarem, né? Cuidarem da autoestima, do seu amor próprio, buscarem ajuda, né? E só você pode buscar ajuda para sair disso. Muitas vezes os sinais eles estão sempre aí. Os sinais eles são o sinal vermelho, né? O red flag que chama. Mas ele não me bateu, chutou a porta, deu um murro na porta, mas ele ia fazer isso com você. Isso não é autocontrole. Da próxima vez ele vai fazer em você. Então você tem que ficar atento aos sinais. E os sinais eles são bem nítidos, de controle financeiro, de começar a controlar as saídas. Não, você não vai sair com essa roupa, controlar celular, né? Então são sinais bem expressivos. Relacionado aos boletins de ocorrência, muitas meninas que eu já atendi que chegam, elas falam assim, doutora, mas eu não acredito nessa medida protetiva, não. O BO não vai resolver nada, entende? Então, assim, tem que denunciar sim, eu sei que é complicada a situação, mas tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que pedir uma medida protetiva sim, entende? Eu sei que é muito difícil, né? Porque uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica, familiar, enfim, uma agressão, o emocional já está muito abalado, né? Então, de se pensar que realmente ela não vai querer denunciar. Mas eu digo, denuncie sim, que você vai ter o apoio, né, necessário para você sair dessa situação. E é isso como eu falei, cuidado emocional, né? Cuidar da autoestima, ver que o cara tá controlando demais em determinadas situações, já começa a se ligar, já começa a conversar, já vai atrás de informação, já pergunta para outras pessoas. Então é sempre o que eu tô falando, é se cuidar, porque uma mulher bem mentalmente, fisicamente, ela não fica aceitando determinadas coisas. Você tem que se perguntar, é o que eu sempre falo, você tem que esquecer muitas vezes o que você sente e lembrar do que você merece. Será que você merece estar apanhando? Será que você merece estar tomando tapas? Você merece estar sendo agredida, xingada, humilhada? Não. Todas as mulheres merecem amor, carinho, proteção. Uma coisa que a mulher ama é se sentir protegida. A gente tem essa nossa feminilidade, né, doutora? E se sentir protegida perto de um homem, porque a gente é forte, a gente sabe, mas a gente quer se sentir protegida. Então tudo isso conta para você sair de um relacionamento abusivo, porque o negócio é sair, depois você cuida do depois, que é a questão psicológica, né? Mas tudo isso conta. A senhora falou de algo e eu acredito que, infelizmente, nós somos ensinadas desde criança a cuidar de alguém, de algo, mas nunca de nós mesmas, sabe? Nunca nos priorizar, sempre priorizar o outro, né? Priorizar a casa. A gente já cresce segurando uma boneca ou lavando louça com os kits de cozinha. Enfim, a gente realmente é ensinada, desde o nosso nascimento, a só cuidar do outro e nunca cuidar da gente. Então, infelizmente, mesmo hoje em dia, é extremamente difícil para as mulheres encontrarem o que está errado, né? Porque elas acham que realmente o erro está nela. O que é que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo? A culpa não é dele, a culpa é minha. Eu fiz alguma coisa errada. Eu não estou me arrumando tanto assim, eu não estou cuidando tanto dele quanto eu deveria. Mas eu tenho que dar mais uma chance, ele vai mudar na próxima, não vai acontecer novamente. E eu quero até comentar, porque stalkeando o Instagram da doutora Natália, eu me lembrei de comentar do filme que foi lançado dia 8 de agosto, que é o Assim Que Acaba. Que como é o nome dela? Qual é o nome da...
Ai, nossa, eu li o livro, mas... Pois é, eu sei do filme, só que eu... Lily. Isso, A Lily, exatamente. ela conhece, né, o Sim. Wiley, e a gente percebe desde o início daquele primeiro bate-papo que ele tem traços tóxicos, traços de violência, né? Ele já chega batendo na cadeira, né? Mas tudo, e até como o diretor botou pro filme, pra gente assistir, parece muito sutil. Tudo parece que foi um acidente. O primeiro sinal de violência ali, que foi quando ela queimou lá uma comida, e ele bateu assim nela, foi um acidente. Pareceu assim que nem estava sendo real, sabe? Romantizado, Sim, né? foi Ele romantizado. chegou pra ela, passou a mão assim, Passou a no mão, dela. depois ela caiu da escada e ele estava lá cuidando dela. Então são realmente coisas sutis e que ali a gente percebe que ela estava realmente achando que não estava acontecendo nada e ela conhecia, ela sabia como acontecia. Ela viveu, ela cresceu num ambiente também de violência doméstica e mesmo assim ela, pelo aquele amor que ela tinha por ele ser o homem perfeito, ser um médico bem-sucedido, ela realmente acreditava que aquilo era o amor, sabe? E tudo parecia realmente meio que surreal, como se fosse um pesadelo, como se fosse um sonho, né? E quando aconteceu, infelizmente, o episódio, o pior episódio, né? Que ele forçou ela a ter relações sexuais, até pra gente apareceu ali como algo avulso, assim, vultos, a gente não consegue entender bem, mas realmente o diretor quis passar pra gente justamente que a gente realmente não consegue entender bem o que está acontecendo, a gente não quer cair na real que está acontecendo. Então, mesmo a gente falando aqui, a gente estava até comentando que só quem passa por algo sabe como estar na pele. A gente estuda, a gente assiste, a gente toma esse conhecimento, mas só quem passa na pele sabe realmente como sabe como é difícil passar pela situação, mas também como é difícil sair dela, né? Porque elas realmente acreditam, porque elas foram ensinadas que é aquele amor que elas merecem e que aquilo tá tudo bem, que é o amor que aquilo é o amor, sabe? Mesmo que quem vê de fora realmente enxerga que não é amor, na verdade é ódio. Mas naquele momento é tudo que elas possuem, é o que elas acreditam, né? Que é tudo que elas possuem, e acaba virando um ciclo sem fim de a vítima e meio que o rei da casa, sabe? O rei do coração, o rei do corpo. E elas, infelizmente, se sentem como se devessem algo a uma pessoa, sabe? E não se sentem donas de si, porque foram ensinadas desde sempre que tem que cuidar do outro e não de si próprios, né? E falando agora de medidas preventivas, né? Porque além da educação, além da conscientização, a gente tem que também procurar meios de prevenir, né? Porque, infelizmente, a gente fala muito de como se proteger, mas a sociedade pouco fala de como, de simplesmente, homem, não faça. A gente fala para a mulher, se proteja. Mas o certo mesmo é ensinar as crianças, os meninos, a não fazerem isso, a respeitarem as mulheres, né? Então, doutora Camila, Pra mim. como as medidas preventivas na legislação e nas políticas públicas podem ser reforçadas para reduzir a incidência da violência contra a mulher? É aquilo, só para ratificar o que você estava falando, né? Essa questão aí é muito complexa mesmo, de como a gente é ensinada, né? É só a gente ver pelo que as nossas mães passaram, né? A gente vê na sociedade, a gente realmente foi ensinada a amar o outro e não a si. Por isso que eu sempre friso a questão de cuidar da autoestima, do amor próprio. Porque uma mulher empoderada, ela não aceita essas coisas, sabe? Era só um adendo que eu queria fazer pra você. Realmente a gente é ensinado e é muito romantizado, né? Por que a gente não ensina os meninos, os homens a não agredirem e as mulheres a se protegerem, né? Então tudo isso é bizarro, essa cultura, tudo isso, essa romantização do poder. É o poder que o cara acha que tem, o homem tem sobre as mulheres. Por isso que eles fazem essas coisas, eles acham que o corpo da gente é deles, por isso que tem a questão das violências sexuais. E até a questão também da violência sexual que está dentro da Lei Maria da Penha, né, lá no artigo 7º, elencada, quando você está no relacionamento, né, de você não poder falar não, mas isso também configura o isso, né, que eu não posso falar o termo, mas se você iniciou a relação sexual,
você disse não durante o ato, isso significa que foi né, doutora? Então, você tem direito de falar não. Eu já ouvi falar que, mas é casada, não tem que negar. E é bizarro? Mas eu vejo demais nas redes sociais. As pessoas, não, mas você tá casado, então você tem que fazer isso com o seu marido. Você tem que fazer com o seu namorado. Negativo. Eu tenho o meu direito de ir e vir, eu tenho a minha liberdade. Se eu não quero fazer aquilo, eu não vou fazer. E tem muitas mulheres que fazem o quê? Fazem para poder agradar as pessoas e acabam se machucando. E ficam com o psicológico ferrado. E retomando a sua pergunta, você perguntou as medidas preventivas, né? Como que... Você pode repetir, por gentileza? Que eu acabei falando demais do que era para falar, dispersando. Como as medidas preventivas podem ser reforçadas para reduzir o combate, não, né? A violência contra a mulher. As questões preventivas em si, né? Como você falou, a maior arma que nós temos é a educação, né? Então a gente tem que levar a palavra, entender, olha, você não pode estar agredindo os outros. Você não pode estar agredindo sua companheira, você não pode estar agredindo os outros que você acha que você tem poder sobre. Então, a conscientização, levar a educação, levar a informação, porque tem muitas mulheres que não sabem que estão sendo violentadas, né? Então, eu acredito que tem que reforçar bastante, né? Levar esse conhecimento de verdade para essas mulheres. Doutora, a gente falou muito sobre a questão cultural. A gente falou muito como isso está instaurado na nossa sociedade. Exatamente. Como que os homens, eles acreditam, não todos, vamos ser sinceros, não todos, mas como que os homens acreditam que eles são donos e que as mulheres são suas propriedades, né? Então, assim, nesse sentido, como quais são os impactos, né, das campanhas de conscientização e mobilização social no enfrentamento da violência de gênero e na mudança de atitudes culturais? Para mim? Isso. Então, como eu mencionei, né? O patriarcado ainda está muito presente. A gente tem raízes muito profundas do patriarcado até hoje. Então, é uma construção que é construção diária, de tipo ir retirando essas raízes e entendendo que nós mulheres, nós somos livres, nós temos direitos, nós podemos ocupar espaços que são majoritariamente masculinos, sim, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes, devidamente capazes de qualquer coisa. Então, nessa concepção, eu creio que esse cultural que pega, porque tem muitos lugares que a gente vai, que as mulheres acreditam que tem que estar casado porque estão há muitos anos, porque o cara tem um determinado poder aquisitivo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Essas raízes profundas do patriarcado, elas têm que ser retiradas aos poucos. Eu creio que, por mais que a gente tenha essas lacunas, que ainda tem essas deficiências, a gente está caminhando bem. Né? A gente já tem essas políticas públicas, já tem essas palestras, já tem mulheres fortes que estão aqui à frente levando essa informação. Creio que tudo isso contribua. A gente também tem que entender que o homem tem a posição dele e a mulher tem a posição dela. Então não é aquela coisa de o homem querer assumir tudo. Ele tem que entender que a posição dele é assim, ali de prover, né, de auxiliar, de ajudar, e que a mulher ali tem um seu lado mais feminino, precisa ser cuidada, né, precisa ser tratada como de fato uma mulher. Então, assim, muitas mulheres têm sofrido com isso, buscado, como a gente falou do filme, sabe, algo maravilhoso, algo incrível, e se deparam com uma realidade que é completamente triste, que é um homem que impõe sobre a mulher que ele que tem que mandar em tudo, que ele deve comandar tudo, mas ele não entende que ele tem um papel do tratamento, né? O tratamento tem que ser diferente. Agora, doutora Natália... Uma aula aqui. Eu tô aprendendo demais com vocês. Voltando à questão da delegacia, né? Quais são os principais desafios que a delegacia do Piauí, especificadamente, enfrenta ao lidar com casos de violência contra a mulher no estado? Como vocês estão tentando superar esse desafio? Eu acho que é bem semelhante à pergunta que você fez, é um desafio diário, é uma reconstrução de mentalidade, como a própria doutora Camila nos trouxe, né, e vocês também, nós somos criados ainda com a mentalidade muito machista, né, a gente chama até do machismo estrutural, que permeia a nossa sociedade, o patriarcado. Então, é uma desconstrução que a gente tem que fazer, inclusive em 7 delegacias. Eu trago que a Polícia Civil, ela não atua somente na parte repressiva, na questão de prender, né,
na responsabilização criminal de um agressor, mas também nesse viés preventivo, né? Levando o conhecimento, por exemplo, essa oportunidade que a gente está tendo nessa conversa, ela é importantíssima na prevenção. Então, a gente tem esses desafios, como eu trouxe na sua pergunta, né? Nós temos o desafio estrutural, a realidade do Brasil como um todo, e também nós temos o desafio de tentar desconstruir essa mentalidade machista. Você falou uma coisa que nossa, foi importantíssima no sentido da questão da formação das nossas crianças. Muitos agressores, eles são frutos de ambiente familiar agressivo, né? Cresceu vendo o pai bater na mãe, o avô agredir a avó, naturaliza e replica essa violência. E as mulheres também que crescem nesse ambiente, elas acabam naturalizando. Então, já tive a oportunidade de ministrar palestras em que mulheres me trouxeram, olha, a minha mãe era agredida pelo meu pai e isso acabou replicando em mim, porque eu também me tornei uma agredida, me calei porque eu achava que isso era natural. Então, são desafios que a gente tem diariamente, a atividade policial em si já é um desafio, mas eu até digo assim, que é uma vocação que a gente tem que ter, porque não é fácil a gente combater a criminalidade. E tem sido o que a gente vem buscando, né, diariamente. Quando a gente sai de casa, eu falo, a gente sai de casa sem a certeza de que vamos voltar, né? Mas que delícia, que maravilha ser policial. Não me vejo exercendo outra profissão senão delegado. Doutora, nesse sentido, eu queria lhe perguntar, queria que a senhora falasse um pouco sobre o mapa da violência e o projeto Feminicídio Zero. Bom, o mapa da violência, ele visa, né, registrar, né, o número de violência no Brasil, vem através de dados sistematizados, é importante até mesmo no que concerne a políticas públicas. Políticas públicas, elas advêm justamente de análise de dados. Então, o mapa da violência é importantíssimo nesse sentido. O Feminicídio Zero, ele visa justamente identificar, enfrentar e interromper as outras formas de violência que vêm antes do feminicídio. Então, a partir do momento que eu vou no nascedouro da violência, eu consigo barrar a evolução no sentido de chegar ao feminicídio. Como delegado da feminicídio, eu posso até falar com maior propriedade, não começa no feminicídio. Quando a gente vai na raiz da questão, essa mulher era violentada, né, sexualmente pelo companheiro, pelo parceiro, ela tinha a questão da violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, que veio, inclusive, em sede de alteração legislativa em 2021, com a inclusão no Código Penal. Então, a partir do momento, e aí essa questão dessa política do feminicídio zero, eu tento interromper aquela violência no nascedouro, eu vou conseguir diminuir os números do feminicídio, e quem sabe, né, a gente de fato zere, né, é um desafio, mas eu acho que é esse o caminho que a gente tem que percorrer. Agora, a doutora Camila, falando sobre o assunto que todo mundo aqui estava extremamente empolgado, além de advogada, você também... Você também é atleta de jiu-jitsu, né? Pela MMA Combate Isso, Club. exatamente. E como você enxerga a importância dessa modalidade, né? E da autodefesa para as mulheres? Então, bem suspeita para falar de jiu-jitsu, né? Então, gente, como eu falei para vocês, falei para a doutora, aprender a se defender é uma necessidade, não é só uma habilidade, não. Porque o que acontece? Como eu já falei, é melhor você saber e não precisar, né? Do que você precisar e não saber. Então, você vai lá, você aprende a se defender de certa forma. Então, você previne, entendeu? Caso aconteça, você vai saber como lidar. Porque, querendo ou não, a doutora, eu vou ratificar o que a doutora falou, a gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Porque, infelizmente, nós mulheres somos fragilizadas na sociedade. Então, a defesa pessoal, ela vai te empoderar, que foi o que fez comigo. Ela vai te deixar mais resiliente, vai te dar força, vai te deixar mais forte fisicamente, mentalmente, para você enfrentar os desafios da vida. Que foi tudo que aconteceu comigo. Eu me tornei uma mulher muito mais forte. Hoje eu falo, venho para cá, falo, vou palestras, venho aqui e falo. Muito mais porque eu tenho, assim, digamos que eu tenho uma autoestima melhor, entendeu? Eu me sinto mais empoderada. Tudo isso a luta
fez comigo. Então, eu sempre falo que, assim, o treinar jiu-jitsu, ele é um passo corajoso. Em direção que a autonomia e enfrentar os desafios. A partir do momento que você tá no tatame, você tá lutando com outros caras, porque é outro âmbito de lutas que é majoritariamente masculino. Mas o que acontece? Quando você tá lá mulher e você consegue finalizar os caras, consegue pegar um braço, consegue estrangular, você se sente muito poderosa. Aí você ainda vai pro campeonato e ganha, aí você se sente mais empoderada ainda. E você tá lá, tem muitos caras lá que você tá lá, você se sente foda. Então a defesa pessoal, ela é muito importante para você se empoderar. Você fica muito forte, fisicamente, mentalmente. Você é uma mulher mentalmente forte, fisicamente, pode vir o que for. Entendeu? Se você derruba os caras maiores que você, qualquer coisa que acontecer na sua vida, você enfrenta. Então, a defesa pessoal, eu sempre vou defender. Se você não quiser tentar o jiu-jitsu, existem outras. Tem um boxe, tem um muay thai, que você pode estar fazendo, mas o jiu-jitsu ele é mais completo, é uma defesa pessoal completa. Cara, ali dentro do tatame que você tá lutando, você tá sendo amassado na posição, estrangulada, é literalmente a vida, com os desafios que a gente tem todos os dias, né, doutora? Sempre que a vida realmente não é fácil, mas a gente está lutando. Então, através do jiu-jitsu, você vai conseguir enfrentar muito mais fácil essas situações. E até porque o jiu-jitsu em si já é uma defesa pessoal bem completa. Então, eu sempre vou frisar e sempre vou defender, gente, sério, porque, tipo assim, é uma frase, é garra. O jiu-jitsu, ele te dá uma garra para você enfrentar melhor a vida. É sério. E eu já convido todos vocês aqui, principalmente as meninas, pra gente fazer uma aula experimental lá onde eu treino. Vocês darem uma olhadinha, né? Ver como é que é. Porque eu falando aqui, eu tô falando aqui, entendeu? Mas vocês treinando, fazendo aula experimental, continuando, eu juro pra vocês que o jiu-jitsu, ele mudou minha vida. Vocês são capazes de tudo. Entendeu? Vocês são mulheres lindas, empoderadas, vocês são capazes de tudo. Quando você colocar na sua mente que você é capaz, você consegue. E ir atrás fazer por onde também, né? Porque a gente ora, mas também oração, mas tem orar, eu tenho que agir. Oração. Não adianta eu pedir para Deus, ora mais ação. Eu tenho que pedir a Deus, mas também tem que ir atrás, né? Porque muito fácil pedir, mas também tem que lutar por isso. Então eu sempre vou defender que o jiu-jitsu vai te transformar numa mulher mais forte. Você vai enfrentar os desafios muito mais fácil. Você vai dar a cara a tapa. Pô, tô aqui no podcast, do lado da referência aqui da delegada. Não posso estar errando, mas eu tenho o quê? Eu tenho a coragem. Entendeu? Tudo na vida que eu comecei, tudo que a gente vai começar, a gente começa com a coragem e a gente vai melhorando com o tempo. Então, eu defendo, faça, mulherada, procurem fazer aulas experimentais, vão boxe, muay thai, porque eu tenho certeza, doutora, que se a mulherada aprender a atirar e lutar, essa violência diminui. É defesa, né? Exatamente. A gente é vulnerável, tem uma questão fisiológica. Exato, né? Então, exatamente. a gente sendo munidas, né, de formas que a gente possa utilizar para nos defendermos, isso faz a diferença. Né? E parabéns pelo trabalho. Eu tô aqui, gente, vou sair cheia de conhecimento, viu? Essas meninas aí da OAB, viu? Mas eu tô estudando muito, Não, viu? olha. Aí vai ter que estudar mais, doutor. A gente tá estudando para chegar. Gente, eu tô extasiada, aprendi demais com vocês. Eu tô feliz demais pelo convite. Estou aberta a novos convites também, né, doutora? Com certeza. Eu queria conversar um pouco, né? A gente já tá indo para a finalização. Você falou de sua paixão e eu quero falar um pouco da sua paixão, porque você tem um brilho no olhar para o jiu-jitsu, para a advocacia também, você tem um brilho no olhar extremo para a delegacia, para a polícia, para a carreira militar, e é um ambiente predominantemente historicamente masculino. E muitas meninas sonham em fazer concurso, em fazer treinamento para chegar onde você está hoje, né? Que é um ambiente de liderança militar. Já é complicado nós mulheres chegarmos em um ambiente de liderança. E um ambiente de liderança e predominantemente masculino é realmente uma vitória enorme. Então, eu queria que você passasse um conselho para as nossas meninas e também demonstrasse aqui o que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo no que a gente pode se inspirar, sabe? De onde a gente pode tirar força, porque não é fácil. Estudar já é extremamente maçante. Agora, estudar, treinar, sonhar com algo que muitas vezes a gente, infelizmente, cai, levanta, não passa naquele concurso,
mas persistindo, a gente sabe que sempre chega. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua trajetória e um conselho para nós que estamos aqui no nosso lugar de sonhar ainda. Minha trajetória não foi fácil, e eu acho que é o gostoso da vida, quando a nossa trajetória não é fácil, a gente valoriza as nossas conquistas, né? A força que a gente tem que tirar, a gente tem que tirar de nós mesmos, sabe? As pessoas que têm uma história legal servem de inspiração, mas eu acho que o importante é o que vem de dentro, né? E, enfim, a minha escolha não foi fácil como policial, né? Eu senti a questão do ambiente majoritariamente. A gente já sentia até na própria academia de polícia. Eu fiz 3 academias de polícia, fiz para delegado da Bahia, Ceará e Piauí. E as turmas eram majoritárias no sentido de homens, né? Então, e até mesmo para nós mulheres, para a gente se destacar em qualquer coisa, eu acho que o trabalho é muito, muito maior quando a gente compara, né, em relação aos homens. E quando a gente fala em carreira policial, isso é mais evidente. Em termos de concurso, né, eu até falo assim, é bem legal, a gente fala assim, mas tá lá como delegada, mas eu tive uma série de reprovações. Eu trago a minha reprovação, inclusive, para delegado do Piauí em 2014 como algo que Deus me deu de presente, é até irônico, né, uma reprovação. E eu me recordo, eu já tinha sido aprovada para delegada da Bahia em 2013, concurso, mas eu queria muito ficar próximo da minha terra, né? Ou aqui, né, de preferência. E saiu em 2014 o concurso para delegado do Piauí. Eu prestei o concurso, a primeira fase, ele era regionalizado. Na região que eu coloquei, eu fiquei em primeiro, e quando eu fui para a segunda fase, eu zerei. Então, eu fui eliminada de cara. E aquilo ali, para mim, foi, naquele momento, meu mundo tinha caído. Eu era grata por ter passado na Bahia, mas eu queria ficar aqui. E eu relaciono isso como um presente que Deus me deu, porque naquele momento eu vi que não adiantava eu chorar, que ficar perto da minha família só ia depender de mim. E poucos meses depois saiu para o concurso para delegado, passei numa posição relativamente boa, na época eu passei em 6º lugar. Fiquei como delegada de Polícia Civil do Estado do Ceará durante 4 anos e meio, vocês mesmos me disseram, e foi algo gigantesco em termos de experiência, como pessoa, como profissional. Em 2018, eu fiz novamente o curso para cá e passei em primeiro lugar. Então, isso para mim é muito valioso e muito caro, porque se eu tivesse desistido e baixado a cabeça em 2014, eu não estaria como delegada a feminicídio aqui, conversando com a doutora Camila, com vocês. Então, quando você pensar em desistir, eu espero que a minha história te traga uma inspiração, mas você entendendo que a diferença vai partir de dentro. Você entender que não vai ser fácil, mas quando a gente consegue, não tem a sensação que eu tive quando fui aprovada aqui, foi indescritível. E graças a Deus que eu não desisti, que Deus esteve no meu lado e minha família também. Muito obrigada pelas palavras, doutora. Ai, me inspirada, já estava inspirada. Amei. Todo mundo aqui se inspirando. Com certeza. Eu tenho certeza que as meninas e mulheres que estão em casa nesse momento também estão inspiradas pela história dessas 2 mulheres aqui maravilhosas. A gente está aqui estudando e sonhando para chegar onde vocês estão hoje. Então, eu espero que vocês... a gente fala muito de ser orgulhosos pelo outro, mas que vocês sejam orgulhosos por si mesmos, sabe? Porque a gente sonha muito, todo mundo sonha muito, e poder conversar, poder conhecer um pouco mais da história, conhecer o que vocês têm para falar sobre os assuntos que vocês mais trabalham, forma não só o nosso conhecimento jurídico, mas forma caráter, forma trajetória, forma, enfim, diálogos saudáveis e vai formando realmente, eu acredito que as maneiras de combate como eu já falei várias vezes, é pela educação. E até a gente estar aqui, não só conversando, mas também divulgando essa nossa conversa, é uma forma de combate. A gente está combatendo, porque a gente está divulgando esse tipo de informação. A gente divulgou acerca da legislação, mas também acerca do que se passa na nossa própria vida, que também é uma forma de combate, porque a gente vai ali germinando, né, compartilhando conhecimento e trajetórias, e construindo mentes pensantes e que sonham, porque sonhar é o que realmente faz diferença, né?
na nossa vida e o que faz a gente não se submeter a determinadas situações, porque, como a gente já enfatizou, a gente precisa se priorizar. Quando as mulheres se priorizam, a gente chega onde a gente quiser e não se submete a situações de violência, a situações vexatórias. Enfim, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. A gente aprendeu tanta coisa que a gente fica até assim emocionado com o tanto que vocês puderam passar pra gente. E realmente obrigada. A gente quer agora passar para vocês fazerem algumas considerações finais, divulgarem as redes sociais de vocês, então se sintam à vontade. Primeiro. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Essa conversa maravilhosa, assim, com pessoas que eu tô saindo ainda mais enriquecida depois dessa conversa. A doutora trouxe dados, informação importante. Vocês vieram super preparadas. Eu fico muito feliz que futuros operadores do direito tenham essa perspectiva, porque das faculdades de direito vão sair advogados, juízes, promotores, analistas, delegados, policiais civis, policiais militares. Então, sair com essa mentalidade em relação à violência doméstica e familiar é importantíssimo, até para que não haja uma violência institucional que a gente sabe que acaba havendo quando essas mulheres, após terem sido agredidas, elas passam por uma nova violência por operadores do direito, por vezes, né? Então, é importante vocês trazerem esse debate. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade e que que a iniciativa de vocês se replique em relação a outras instituições, que mais debates como esse sejam realizados, para de fato a gente combater essa violência também com a prevenção, que é o conhecimento. Eu ponho no meu Instagram, que eu já vou fazer a divulgação, que o conhecimento liberta e salva vidas. Então, aqui a gente está salvando vidas a partir do momento que uma pessoa que está nos assistindo pelo YouTube vê quais são as formas de violência, se identifica, se sente empoderada, como a doutora nos trouxe, a importância de uma mulher fortalecida mentalmente e fisicamente. E me sigam. Brincando. Eu tenho um Instagram, delegada Natália Figueiredo, no qual eu trago algumas postagens. Eu pego o meu TikTok, eu brinco que o meu TikTok ele já está direcionado para o Instagram da delegada, porque acabam vindo algumas postagens relacionadas às formas de violência, o que é um relacionamento abusivo, o amor próprio, que a doutora falou. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa interessante no TikTok, eu vou e jogo no meu Instagram, porque pode ser que em algum momento uma pessoa esteja precisando ouvir exatamente aquilo que a gente postou. Eu estava stalkeando o vídeo. Eu adoro TikTok. Com certeza. Pois é, gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu aprendi muito. Eu adoro essas trocas de conhecimentos. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é conversar. Ai, minha mãe diz que eu falo demais, mas realmente eu gosto. Eu fico muito feliz pela oportunidade de trazer um pouco do meu conhecimento e aprender com vocês. Espero que vocês tenham aprendido comigo. As pessoas que assistiram ao vivo, que prestigiaram. E se Deus puder me utilizar como instrumento para ajudar as pessoas, eu estou sempre disponível. Então, eu sempre vou frisar o amor próprio, sempre vou frisar as mulheres se cuidarem, treinarem, investirem, aprenderem sobre o mercado financeiro para não sofrerem a questão, também até prevenir a questão da violência patrimonial, entendeu? Não deixar ninguém estar controlando suas finanças, é seu, você trabalha, entendeu? Ficar atentas aos sinais, se cuidar, se fortalecer mentalmente, fisicamente, procurar uma defesa pessoal, sim, entendeu? E pelo conhecimento a gente se impõe, como eu falei para vocês, né? Como a gente é mulher, o peso de ser mulher é muito maior, então a gente tem que se impor pelo conhecimento. Então, se ele sabe, a gente tem que saber o triplo. E a gente vai fazer também. A gente vai saber o triplo. Se ele sabe o triplo, a gente sabe 6 vezes mais. Mas a gente tem que estudar muito e se impor pelo conhecimento. Então, eu gostaria de falar também que se você tem um sonho, algo que você quer muito, faz. Só vai. Entendeu? Não despreze os pequenos começos. Faz essas trocas de conhecimento. Eu quero enfrentar a vida, pois começa enfrentando aqui. Receber o convite para ir palestrar. Recebeu o convite, começa a aparecer nas redes sociais, eu quero ser blogueira, depois começa a gravar vídeo. Eu quero
eu quero muito começar a gravar conteúdo. Pois começa a gravar conteúdo, porque eu digo pra vocês uma coisa, ninguém que é grande vai te zoar. É só a gente que não faz nada. Só vai criticar a gente que não faz nada, gente que não agrega em nada, que tá lá naquele lugar e você saiu de lá. É só esse tipo de pessoa que vai criticar. Então, siga seus sonhos, o que você almeja, você vai conseguir sim, luta. A vida não é fácil, não. Se for fácil demais, tá errado, não, doutora? E essa história me inspirou bastante, entendeu? Também não tive uma caminhada, eu tô caminhando, gente, né? Eu só falo advogado, mas tô caminhando. A gente tá caminhando, eu tô aqui pra aprender, né? E vamos me divulgar, me sigam lá, Camila Ferreira, ponto advogada. E eu posto um pouco da minha rotina de advocacia, posto um pouco dos meus treinos, né, de jiu-jitsu. Posto os memezinhos de vez em quando pra dar desopilado, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, gente, que histórias. Como a Anne falou, estamos emocionadas. Muito obrigada pela presença de vocês. Que história, doutora, que história, doutora. Estou muito feliz, sabe, pelo conhecimento, pela bagagem que a gente vai levar daqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria de dizer para você que está nos assistindo, você estudante que está nos assistindo e ainda não faz parte da nossa comissão, não perca tempo, já vá no nosso Instagram, Comissão OAB na Universidade, entre lá no link da nossa biografia, lá vai ter um requerimento em que você vai assinar tudo direitinho e você vai anexar o seu comprovante de matrícula para fazer parte dessa comissão, eu te aguardo por lá. E não deixe de seguir o nosso Instagram, OAB na Universidade PI. Fique lá por dentro dos nossos eventos, das nossas ações. E deixe aqui nos comentários qual o tema que você quer para o nosso próximo episódio. E a gente te espera por lá. Tchau, tchau. Tchau, gente.